Bom, vamos lá então agora com um exemplo, né? A gente já viu como que calcula a força, né? A lei de Coulomb, e a gente já viu também o princípio da superposição e, além disso, distribuições contínuas de carga, certo? E agora vamos aplicar dois exemplos, certo? Para fixar as ideias. E o primeiro deles é esse daqui, é de um anel circular, certo? E a ideia aqui é a seguinte, tem uma carguinha aqui em cima, a gente está considerando tudo positivo, né? O anel está carregado positivamente, todo o anel, com uma densidade linear constante. O que isso significa, né? Significa que em todos os pontos do anel a quantidade de carga é a mesma. Como a gente viu, a gente pode calcular os três tipos de densidade, né? Tem a linear, que é o nosso caso, a volumétrica e a superficial. Nesse caso aqui, o nosso lambda ele é o quê? É dq sobre dl, não é isso? Se esse fio, se eu estou falando aqui, né, que esse anel tem um comprimento L, né? Mas a ideia é a seguinte, antes eu quero que vocês visualizem isso daqui como uma figura tridimensional. É lógico que não dá para, né, desenhar uma figura tridimensional porque o quadro é plano. Mas a ideia é a seguinte, eu tenho aqui um anel, certo? Que é esse caso aqui. E aí tem um raio ali, raio R. E aí bem aqui no raio, né, eu coloco uma carga e levanto ela. Então ela está aqui no eixo Z levantada. Eu quero saber qual que é a força que o anel, que todo o anel faz nessa carga Q aqui, certo? A força elétrica resultante, né? Bom, aqui é uma coisa que eu quero deixar claro, que é bom a gente levar para o resto do curso inteiro, é usar argumentos de simetria. Simetria, bom, eu costumo dizer que eletromagnetismo não existe sem geometria, né? Geometria tá, tipo, é intrínseca ao eletromagnetismo. Tanto que duas das leis de Maxwell a gente consegue obter só pela geometria, né? A gente não precisa dar argumento nenhum. Só por argumentos de geometria a gente consegue obter duas das equações de Maxwell. A gente viu isso em teoria de campos, né? Mas a ideia é a seguinte. Eu posso fazer isso tanto por argumentos de simetria, como eu falei, quanto por outros argumentos que seriam... Bom, eu vou dar os dois aqui. Primeiro, essa carga, se você conseguir ver, dada que ela é positiva e que o anel está carregado positivamente, ela vai sofrer uma força para cima, certo? Aqui na direção Z, vertical para cima, certo? Para cá que vai ser a força resultante. Até porque tem que ser uma força de repulsão. E se ela fosse uma carga negativa? Ou então se ela fosse positiva e o anel tivesse negativamente carregado? Ela ia sofrer uma força na vertical ainda, só que para baixo, né? Mas a ideia aqui é a seguinte. Vamos pegar um ponto desse fio, pode ser esse ponto aqui, ó. Eu vou pegar um pedacinho de fio que eu vou chamar de DL, certo? Um pedacinho DL, quebrou meu giz. DL de fio. Por que um pedacinho DL? Bom, eu quero saber primeiro a força que um pedacinho infinitesimal de fio faz nessa carga. Porque daí para eu saber todo o resto, basta eu integrar, né? Basta eu fazer a soma sobre todo o nosso anel. E a ideia aqui é a seguinte, então. Bom, eu tenho aqui um pedacinho DL de fio, né? Então aqui eu peguei um DL, bem pequenininho. E nesse DL, concorda comigo que quanto menor é o pedacinho de fio que eu pego, menor é a carga que eu pego, menor é a quantidade de carga que eu pego naquele ponto do fio. Bom, se esse anel aqui está carregado, está todo carregado com carga, então se eu pegar um pedacinho bem pequenininho dele, eu vou pegar uma carga bem pequenininha dele, né? Essa que é a ideia. Então eu vou pegar o que? Um dq. Então aqui, nesse pedacinho DL de fio que eu peguei, eu tenho também um dq. dq grande, né? Que eu vou chamar assim. Deixa eu colocar aqui. dq. Eu não sei se está dando para ver aí, né? Porque está bem no canto. Mas enfim, eu vou colocar aqui. É um dq, eu tenho um dq aqui. E a ideia é a seguinte. Bom, qual que é a força que esse carinha aqui, pequenininho, faz na carga? Eu vou traçar então, né? Bom, vamos lembrar antes da expressão para força. Ela é, se eu estou falando vetorialmente, né? 1 sobre 4πε0, né? Que é a nossa constante. Carga, essa carguinha aqui, né? O produto das cargas, dq sobre r quadrado, r chapéu. Na direção r chapéu, né? Isso aqui é a expressão geral para a gente calcular a força, né? Isso aqui é a lei de Coulomb, certo? Entre duas cargas pontuais. Bom, se eu estou pegando um pedacinho bem pequenininho do fio, dl, e aqui tem um dq, esse dq ele pode ser considerado pontual, certo? Porque é muito pequeno, é muito infinitesimal. É infinitesimalmente
eu estou pegando um pedaço infinitesimal do fio. Então, bom, essa é a expressão geral, né, igual eu falei. E aí, bom, o dq que você vai colocar aqui depende do tipo de problema que você está trabalhando. Aqui a gente pode isolar o dq e a gente vê que o dq é lambda dl. Se fosse, por exemplo, um volume, o seu dq ia ser um sigma d sigma, né, que a gente viu na última aula. Então, bom, eu quero saber qual que é a força que esse pedacinho de fio aqui faz nessa carga. Então, quem que é o meu vetor R, primeiramente? O meu vetor R é esse cara aqui, né? Ele faz uma força aqui na carga, certo? Esse aqui é o meu vetor R, tá bom? Bom, esse cara ele vai fazer uma força na carga pra cá, né? Uma força elétrica aqui. E esse cara, ele tem duas componentes, né? Ele tem essa componente aqui, componente vertical, né? Horizontal, desculpa. Eu vou colocar FH de F horizontal. E ele tem uma componente que é vertical, né? Eu vou colocar FV aqui. Bom, aí que está o X da questão. Se eu pego um outro ponto, vamos supor que eu peguei um DL nesse ponto aqui. Peguei um DL aqui. E aí eu falo, bom, qual vai ser a força que esse DL faz nessa carga? Bom, ele vai fazer, né? Esse aqui vai ser o nosso raio R. Nosso raio não, a nossa distância do ponto até a carga. E ele vai fazer uma força para onde? Para cá. Né? Igual a esse daqui, só que nesse sentido. Então aqui é a força que esse cara vai fazer. E aí, eu também posso separar ele em componente vertical e horizontal, né? Então aqui tem a componente horizontal e aqui a componente vertical. Bom, a componente horizontal, ela vai sempre cortar uma com a outra, certo? E aí, então, o que sobra no fundo, né? Deixa eu tirar a componente horizontal daqui. O que sobra no fundo é só a componente vertical. Só a componente vertical que tem contribuição não nula na carga, certo? Então, aqui está, vamos ampliar isso aqui está a minha carga. Eu tenho um ponto aqui que faz uma força, aqui né, é a distância, ele faz uma força para cá nessa carga. Né? Então aqui está as duas componentes dele. Aí eu tenho outra carga aqui, que faz uma força, aqui está a distância, né? Vou colocar uma R', por exemplo. Na verdade eu posso colocar R, porque como isso aqui é um anel circular, todos os pontos são equidistantes da carga, né? Então ele vai fazer uma força que é para cá. Só que novamente, né, eu posso decompor esse cara aqui, né, dessa forma. De forma que o módulo desse cara aqui é igual ao desse, eles têm sentidos opostos. Então esses dois vetores acabam se anulando. E fica só a componente vertical, certo? E isso é um dos argumentos que a gente pode utilizar, né, para ver que a carga vai sofrer uma força naquela direção, né, para cima, que vai ser a força resultante. E o outro argumento seria usar um argumento de simetria, que seria o quê? Bom, eu sei que isso aqui é um anel circular. Eu sei que todos os pontos que eu pegar dessa carga vão valer R, porque ela está bem no eixo de simetria, né? Ela está bem no eixo Z aqui, bem no eixo de simetria. Então, se todos os pontos eles são equidistantes dessa carga, a força que ela vai sofrer não poderia ser outra senão na vertical para cima. Ou então, igual eu falei, se ela fosse negativa, na vertical para baixo, certo? Então tem esses dois argumentos que a gente pode usar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que esta é a forma geral, né, de calcular a força. E aí entra aquela questão, bom, eu sei que a única contribuição que a força vai ter é a componente vertical, né, porque a componente horizontal ela sempre se anula. E, bom, por decomposição de vetores, eu vou ampliar aquela imagem ali, né, para a gente perceber o seguinte, olha só, deixa eu traçar aqui primeiro o raio, né, até o nosso DL que a gente pegou aqui. Eu posso definir um ângulo aqui, ó, entre o vetor posição e o raio do nosso anel, vou definir um ângulo θ. Tem um ângulo θ aqui, então, entre a componente horizontal, que eu não deveria ter apagado aqui, e a força, tem um outro ângulozinho θ aqui, né? Se você não está vendo isso, eu vou ampliar aqui. Bom, vou pegar a nossa carga ali. Aqui está a nossa carga. Eu vou pegar uma das componentes da força, que é a componente... Eu vou pegar uma das contribuições da força, na verdade, né? Então, isso aqui... Eu tenho até o direito de chamar isso aqui de um DF, né? Por que DF? Porque é uma força bem pequenininha. É a força que um pedacinho infinitesimal... É a força que uma carguinha infinitesimal faz nela. É uma fraçãozinha da força toda, né? Então eu vou chamar de um DF. Esse aqui é o DF
resultante, tá bom? E aí, bom, tem um DF horizontal aqui, né? Todo ponto do fio que eu pegar, não importa, vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical, né? Não importa qual é, e as componentes horizontais sempre vão se anular, né? Então aqui está o meu DF vertical. Bom, aqui eu tenho um ângulo θ, né? Igual eu falei, aqui também. Então aqui está o nosso ângulozinho θ. Qual é a ideia? Decomposição de vetores. Se a única contribuição que gera uma força, né, que é diferente de zero nessa carga é para cima, então eu posso falar que o nosso DF vertical, ele é a força, né, o DF, essa componente da força aqui, cosseno de θ, né, seno de θ, seno do ângulo θ, certo? Dessa forma aqui. Então, bom, no fundo o que eu vou fazer é o seguinte, deixa eu separar aqui. Eu vou dizer que o meu DF, eu vou chamar só de DF, tá? Não vou ficar colocando componente vertical toda hora, porque eu vou deixar já assim explícito, ó, é a única componente que não vai ser nula, tá? Então isso aqui vai ser o quê? Bom, quem que é o meu DF? É esse cara aqui, né? Então vai ser 1 sobre 4 π epsilon 0, carguinha que está aqui em cima, dq sobre R2, R chapéu, seno de θ, tá bom? Bom, por enquanto eu não estou preocupado com vetor, então não vou colocar o R chapéu, vou colocar só aqui seno de θ. Agora, quem que é o nosso seno de θ? Bom, trigonometria aqui, né? Eu sei que esse cara aqui vale R, eu sei que a hipotenusa vale Rzinho, né? O módulo da hipotenusa vale Rzinho. Eu sei que esse cara aqui vale Z, né? A distância do centro aqui, né, até a carga vale Z. Então, bom, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, no fundo, o nosso seno de θ, deixa eu colocar até aqui, ó. O seno de θ, ele vai ser Z sobre R, né? Será que dá para ver o Z aqui? Espero que sim. Bom, o seno de θ é Z sobre R. Então, eu vou substituir aqui a contribuição que essa força faz, né? Então é 1 sobre 4 π epsilon 0 Q dq sobre R quadrado Z sobre R. Aqui vai ter em R vezes R, né? Então vai ficar um R ao cubo aqui, né? Então deixa eu colocar o Z aqui sobre R ao cubo, né? Beleza. Então, tá, vamos lá. Agora, uma das coisas que a gente pode fazer agora é substituir esse dq, essa carguinha infinitesimal que a gente pegou no DL, por lambda dl, né? Eu posso fazer isso, né? Então, vamos lá. Substituir aqui, então, o nosso df vai ficar 1 sobre 4 π epsilon 0, que aí eu vou substituir o dq por lambda dl. Então, vai ficar q lambda dl Z sobre R ao cubo, tá bom? Bom, temos meio caminho andado já, né? Aí agora a ideia é a seguinte, vamos lá, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Esse R aqui, esse R ao cubo que está aqui, é sempre bom, quando a gente está resolvendo algum problema, escrever tudo em termos dos parâmetros da questão. Como assim? Bom, o Z, ele é um parâmetro da questão, né? O Z é a distância desse ponto aqui até a carga. O R é um parâmetro da questão, é o raio do anel. Bom, seria legal se eu conseguisse escrever o R em termos de Z e de R grande, né? R grande é o raio do anel. Então, eu posso fazer isso, né? Eu sei que aqui vale R, e por teorema de Pitágoras eu posso pegar o módulo desse cara aqui. Então, vamos lá. Aqui está a nossa carga, né? Vamos supor. Aqui eu tenho o raio e aqui eu tenho o Z, né? Então aqui está o R, Z e o R grande. Então, por Pitágoras, eu sei que Rzinho ao quadrado vai ser o quê? Z quadrado mais R quadrado. Só que eu tenho um R ao cubo ali, então eu vou multiplicar por R aqui. Multiplicar por R aqui é multiplicar por Z quadrado mais
Rzão ao quadrado elevado a meio, né? Concordam comigo? Por quê? Multiplicar por R é basicamente... Bom, eu tenho R ao quadrado aqui, se eu extrair a raiz isso aqui fica elevado a meio, né? Então eu vou multiplicar por R e eu vou multiplicar por esse cara elevado a meio, tá bom? Então fica elevado a 3 sobre 2, né, no fundo. Então o nosso R ao cubo, fica esse cara elevado a 3 sobre 2, tá bom? Isso aqui é potenciação, cara. Então eu substituo ali, né, df, eu vou deixar ali, né, aquela expressão, df é 1 sobre 4 π epsilon 0 Qzinho z lambda dl sobre z quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios, tá bom? E a ideia agora é a seguinte, bom, eu tenho um df, né, eu tenho uma contribuição ali, uma pequena contribuição, né, uma fraçãozinha da força de toda a força, que eu tenho que fazer para achar o meu F total. Tenho que integrar, né? Então, integrando dos dois lados, o que eu vou ter é o seguinte, F... Bom, tudo que é constante vai sair fora disso aqui, certo? O que é constante? Bom, a carga é constante, né? O valor daquela carga ali não muda. A distância Z não muda, ela é constante. O lambda, eu falei que ele é constante, a densidade é constante. Bom, o que pode variar aqui é o nosso DL, né? O DL eu estou integrando em DL, né? Essa que é a ideia. O Z é constante, como eu falei, e o raio também é constante. Então até esse cara aqui pode sair fora. O que a gente tem aqui então, basicamente, deixa eu escrever isso aqui mais para cá, separar aqui. O que a gente tem aqui é a força é igual, bom, vamos lá, QZ lambda DL não, né? DL a gente está integrando nele, sobre 4π epsilon 0, 1 sobre z quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios. E agora sim, integral em DL. Integral em DL. Só o DL que a gente está variando aqui, né? Então, bom, vamos lá. DL, né? Se eu considerar que esse cara todo aqui tem comprimento L, tem uma circunferência L, né? Que esse cara aqui é um círculo, é um anel. A gente sabe que o limite de integração vai ter que ser de um ponto que eu escolhi como sendo zero, por exemplo, pode ser esse. Então a integral vai ser de 0 até L, ou seja, uma volta inteira no anel, né? Se eu quero saber a força toda, eu tenho que pegar todos os pontos do anel, ou seja, uma volta inteira, né? Então o limite de integração é de 0 até L. Agora, quanto que vale o nosso L? Quanto que vale a circunferência, né? É 2πr, a gente sabe, né? Já que isso aqui se trata de um círculo, de um anel, então é de 0 até 2πr. De 0 até 2πr. E aí de boa, né? Porque ali o DL vai ficar simplesmente, a integral vai ficar 2πr. Então a nossa força, certo? Fica QZ lambda sobre 4π epsilon 0, 1 sobre z quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios vezes 2πr. Olha só, o π corta com π, o 2 com 4, certo? E aí a nossa força fica, aqui vai ficar, não vai dar espaço, vou colocar aqui. A força fica carga z lambda sobre 2 epsilon 0, 2 epsilon 0, aqui tem um R aqui em cima, né? Z quadrado mais R quadrado elevado a 3 sobre 2, né? Isso daí é a nossa força. Agora, a gente ainda pode fazer uma última modificação, que é a seguinte. O lambda, ele é constante, então eu posso escrever ele como sendo não um dq sobre um dl, mas sim a carga total que esse fio está carregado sobre todo, dividido pela circunferência do fio todo. Por quê? Porque ele é constante, né? Então eu não preciso
para cada DL eu vou ter um dq diferente. Não, porque o lambda é constante. Então eu posso escrever isso aqui como sendo o Q sobre L e não dq sobre L. Então se eu escrever lambda, deixa eu apagar esse aqui, ó. Escrever lambda como sendo, eu preciso trocar de giz, cara, esse aqui tá pequenininho, vou pegar outro giz aqui maior. Se eu escrever o lambda como sendo Q sobre L, isso aqui é o quê? É o Q, é a carga de todo o anel sobre 2πr, né? Que o L, como a gente viu, vale 2πr. E aí, se eu substituo isso ali, basicamente o que eu tenho é a força sendo igual a o 2 vai multiplicar com 2 aqui vai ficar 4, vai aparecer o π de novo, né? E o R, esse R que está aqui, vai cortar com o R que vai aparecer lá. Então, isso aqui fica Q Z sobre 4π ε0. E esse cara aqui, né? Bom, deixa eu pegar mais espaço, cara. Deixa eu pegar mais espaço aqui porque aqui não vai dar pra escrever tudo. Eu vou escrever ali embaixo mesmo, acho que dá. Então vamos lá, substituir a força aqui. Isso aqui vai ficar QZ sobre 4π ε0. Cortou o R com R, aí aqui fica 1 sobre Z quadrado mais R quadrado elevado a 3 sobre 2. E se eu quero saber a direção da força, né, o vetor, eu coloco um Z chapéu aqui. Por quê? Porque essa carga vai sofrer força na direção Z, né, na direção. E o Z chapéu é justamente isso, né, como a gente já discutiu. O Z chapéu é o versor unitário que fala a direção, né, o sentido da força. Então, a gente calcula a expressão para a força. Essa é a força que vai ser calculada, né, que a carga vai sentir, dado em termos desses parâmetros. E aí é o seguinte, para a gente ver se faz sentido isso que a gente calculou, faltou o Qzão aqui, né? Olha só, Qzinho, Qzão. Deixa eu colocar o Qzão aqui. Deixa eu colocar um Z aqui, pronto. Qzinho, Qzão, né? O módulo das cargas, cara. O produto das cargas, quer dizer. E aí, bom, para ver se faz sentido o que a gente chegou, vamos tomar alguns limites antes, né? Deixa eu só ver se está gravando de boa. Tá suave. Bom, vamos tomar alguns limites aqui antes. Eu vou apagar tudo aqui e deixar só o necessário, eu já volto. Bom, então vamos lá. A força que a gente achou foi essa daí, né? E vamos ver se faz sentido, então. A ideia é tomar limite, certo? Vou tomar limite em relação a esse Z e esse R. Primeiro vamos começar pelo R, então, tá bom? Eu quero saber, por exemplo, o limite, porque a ideia é tipo, vamos ver se faz sentido com a equação mais fundamental que a gente partiu, né? Que é a lei de Coulomb. Então, a ideia é o seguinte, vamos tomar primeiro em relação a R, né? Vamos pegar o limite quando o R ele vai para zero, pode ser? Da força elétrica, da força total. Bom, se o R vai para zero, bom, isso aqui continua a mesma coisa, né? Qzinho, Qzão, sobre 4π ε0, Z sobre... Bom, se o R está indo a zero, isso aqui só fica Z aqui embaixo, né? Então fica Z ao quadrado elevado a 3 sobre 2, Z chapéu. Ou seja, fica um Z ao cubo aqui, né? Então aqui vai ficar Z ao cubo. E aí esse Z corta com esse Z, fica um Z ao quadrado no denominador. Z ao quadrado no denominador. Então isso aqui fica 1 sobre Z quadrado, Z chapéu. Vocês conhecem essa expressão? Isso aqui é a lei de Coulomb. Faz sentido isso daqui? Quando o R vai para zero, eu ter a lei de Coulomb, né? Carga do primeiro, carga do segundo, né? A constante sobre o quadrado da distância. Faz, cara. Imagina, isso tem aqui o anel. Raio e a zero significa que o anel vai vir tudo, ele vai ficar comprimido num lugar só, né? Imagina aqui, eu tenho meu anel, aqui está o meu raio. Bom, se o raio vai a zero, significa que o meu anel diminui
né? Diminui até virar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, o anel, ele virou uma carga pontual. E o que a lei de Coulomb fala pra gente? A nossa carguinha que tá aqui em cima, né? E o que a lei de Coulomb fala pra gente? Bom, entre duas cargas pontuais, essa é a expressão para a nossa força, né? Essa é a expressão para a força para duas cargas pontuais, que é exatamente o que a gente tem quando o raio vai a zero. Quando o raio vai a zero, esse carga vira só uma carga pontual. Legal, né? Então faz sentido R a zero. A gente chega nisso. E se eu tomar o limite do R indo para infinito? O que acontece se eu cresço esse raio infinitamente? Vamos pegar aqui, ó, limite, quando o raio vai para infinito, desse cara aqui. Bom, o que a gente vai ter então é Qzinho Qzão sobre 4π ε0. Aí o raio para infinito, esse z aqui não se modifica. Aí aqui eu fico com z quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios. Agora, se r está indo para infinito, isso significa que fazer r quadrado mais z quadrado é aproximadamente r quadrado. Por quê? Porque se o r está indo para infinito, o z é insignificante. Eu somar z não vai fazer diferença no valor do r, porque o z é muito pequeno perto do r. Então fazer r quadrado mais z quadrado dá r, aproximadamente. O z não tem contribuição nenhuma, vamos dizer assim. Então aqui fica só r. Então aqui fica r quadrado elevado a 3 meios. Certo? Aqui fica r quadrado elevado a 3 meios. E aí você tem uma coisa muito pequena dividida por uma coisa muito grande. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá zero, né? Zero. Multiplicar esse cara por zero também vai dar zero. A gente chega aqui o limite, quando r vai a zero, vai a infinito, quer dizer, de f. Isso aqui é zero. Faz sentido isso daqui? A força ser nula quando eu tenho um raio muito grande? Faz. Por quê? Imagina que, bom, a posição da carguinha eu estou mantendo, né? O z, igual eu falei, o z é fixo. O limite está sendo tomado em relação a r. Então essa distância z aqui, ela fica fixa. Só o raio que cresce, né? E como o raio está crescendo, como esse anel está crescendo, e a gente vai ter uma quantidade de carga aqui dentro que ela não vai crescer junto com o anel. A quantidade de carga que está aqui dentro se mantém a mesma, né? Então, bom, se conforme eu aumentasse o anel, eu colocasse mais cargas, né, proporcional a esse aumento, aí sim. Mas não, eu estou deixando a quantidade de carga aqui a mesma. Então, basicamente, o que vai acontecer é que você vai ter uma carga Q aqui e você vai ter um anel, vamos supor, como o R está indo para infinito, essa carga aqui está sozinha ali, né? Tipo, ela não vai sofrer força nenhuma, porque vamos dizer, a fronteira, né, do anel, ela está muito longe, ela está infinitamente longe. Então é como se essa carga estivesse sozinha no espaço, ela não sofre força nenhuma. Então os dois casos aqui fazem sentido, né? Agora, para a gente tomar, vamos tomar o limite em relação a z agora. Os dois casos também, né? Tanto z indo a zero, quanto z indo para infinito. Beleza? É sempre bom isso, cara. Pegue limites, né, de equações para você ver se você volta, né, para o que você tinha antes, ou então se acontecer algo estranho você pode falar, epa, alguma coisa não está errada. Quer dizer, alguma coisa não está certa nessa equação. Bom, agora em relação a z, né, sai daqui o r, vamos tomar em relação a z os limites. Em relação a z é o seguinte, vamos começar com z indo a zero também, né. Então se eu tomo aqui limite de z indo a zero da força, que eu tenho Qzinho Qzão sobre 4π ε0. Aí eu vou ter, bom, o z está indo a zero, né? Então eu vou ter zero aqui, não importa o que tem aqui, já deu zero na equação. Se o z vai a zero, a nossa força é zero, então. Faz sentido isso daqui? Bom, vamos olhar aqui. Faz, né? Porque, ó, se o z está indo a zero, o que significa z ir a zero? Deixa eu desenhar aqui o nosso anel de novo. Se o z está indo a zero, bom, aqui está a minha carga inicialmente, né? Tem uma distância z aqui. Se o z está indo a zero, significa que a carga que estava aqui, eu vou diminuir ela até o z chegar a zero, ou seja, ela vai ficar bem no meio do anel.
E aí, o que vai acontecer quando ela estiver aqui bem no meio do anel? Quando ela estiver aqui, ó, a carguinha agora está aqui. Bom, ela vai sofrer forças que vão se anular. Por quê? Pega um ponto aqui do anel, ele faz uma força para cá. Você pega um ponto diametralmente oposto, que é esse daqui, ela vai sofrer uma força para cá. Com todos os pontos, por quê? Por isso que eu falo que a simetria ela é muito poderosa quando a gente vai analisar, né? Pega um ponto aqui. Ah, esse ponto aqui tem uma carguinha daqui aqui, ele vai fazer uma força para cá. Só que para todo ponto, já que a gente está falando de um anel, você tem um ponto que é oposto a ele, exatamente oposto. Então, se você pega esse ponto aqui, ele vai sofrer uma força para cá. Então, as forças elas vão se equilibrar ao ponto de que a carga ia sofrer, né? A carga ia ficar estática ali. Bom, ela está sofrendo uma força para cá, mas tem um outro ponto que faz uma força para cá. Então, se você faz a soma das forças resultantes, dá zero. Faz todo sentido, então, quando o Z vai a zero, né? Ou seja, você colocar essa carga no meio do anel, a força se anula, né? Ela só não é nula. Veja, se ela estivesse bem aqui no meio, essa componente vertical aqui não ia existir, né? E aí a gente não teria aquela expressão, a gente teria isso. Beleza? E agora o último caso, né? Que é o limite de Z indo para infinito da força. Certo? Bom, então vamos lá. Isso aqui é Qzinho Qzão sobre 4πε0. E aí o Z está indo para infinito, né? Então eu tenho aqui Z quadrado mais R quadrado. Mesma ideia, cara. Quando o Z é muito grande, infinitamente grande, o R somado com ele não dá contribuição nenhuma. Então isso aqui fica Z elevado a 3 meios, que é Z elevado ao quadrado. Z elevado ao cubo, desculpa. E aí esse Z corta com esse Z, eu fico com Z quadrado no denominador. E a gente retorna, de novo, a lei de Coulomb. Faz sentido retornar a lei de Coulomb? Sim. O Z ir para infinito significa que eu peguei essa carguinha que estava aqui e levei lá longe. Então, bom, quando a gente olha para o céu, né, a gente vê que a gente vê galáxias, a gente vê estrelas que são pontos, né, pra gente aqui. Por quê? Porque elas estão muito longe. Então, quando eu pego esse eixo Z aqui e levanto ele infinitamente longe, o anel vai virar um ponto. O anel vira um pontinho. E aí, qual que é a ideia? O anel vira uma carga pontual em relação ao Z, né? Se você estivesse vendo infinitamente longe, se você estivesse na posição da carga, quando o Z está muito longe, o anel vira um ponto. Então, o Z está aqui e o anel virou isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui virou um anel. Um ponto. Então, a gente retorna a lei de Coulomb, né? Então, perceba que Z ir para infinito e R ir para zero são equivalentes, né? A gente viu que quando a gente toma o limite de R indo a zero, também a gente tem isso. E esse cara aqui é o equivalente ao tomar o limite do R indo para infinito. Né? Então, bom, enfim, são os limites que a gente analisou. Deixa eu ver com quanto tempo está esse vídeo, cara. 33 minutos. Chegamos na expressão geral, né, para força que a carga vai sentir. Sempre bom, como eu falei, você pegar os limites, né? E na próxima aula a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar mais um exemplo só, que daí é de um... Deixa eu ver aqui. É de um aro semicircular e vai chegar na expressão para força que a carga sente, né? E depois tomar alguns limites também. Certo? Então, bom, é isso aí. Cara, lei de Coulomb, só isso. E princípio da superposição, né? Então, na próxima aula a gente vai dar mais um exemplo de força e depois entrar em campo elétrico, tá bom? Então, deixa eu só apagar aqui. É isso aí, espero que tenha entendido, gostado. Valeu, falou e até a próxima aula.